Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que alegria para nós, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, nos encontrarmos aqui na página do Padre Ágaro no Facebook, na página Paráclitos, na Divina Eucaristia, também aqui no Instagram do Padre Ágaro, para juntos celebrarmos a Eucaristia. O Padre já quer convidar você, nesta manhã, a compartilhar esta live, a marcar os seus amigos, marcar os seus contatos, convidar as pessoas que você ama para fazerem juntamente conosco a experiência do amor e da misericórdia de Deus. Então o Padre convida você a compartilhar esta live, enviar o direct da Eucaristia, convido você no Facebook a compartilhar, a criar a tua sala de vídeo, para que neste domingo, dia do Senhor, dia que dentro do mês vocacional nós celebramos o Dia dos Pais, rezamos pelas famílias, somos chamados a nos encontrar com Deus. E o Padre quer rezar de modo muito especial esta Eucaristia, nas intenções de todas as famílias. Queremos rezar por todos os pais que estão vivos e pela alma dos nossos pais já falecidos. O Padre também quer colocar aqui as intenções, os pedidos que ao longo de toda esta semana foram enviados através de mensagem no Instagram e no Facebook. Nós queremos rezar pela alma do seu José Adolfo Veloso e do seu José Antônio Leite, os pais dos queridos amigos, a Angelita e o Dinho, lá em Tambaú, pediram oração pela alma dos seus pais e nós queremos rezar. Eu tenho certeza que a Angelita, o Dinho, toda a família estão participando desta Eucaristia, rezando pela alma do seu José Adolfo, do seu José Antônio. Vamos rezar por eles. Também queremos rezar pela alma de Roberto Camargo, de Eronildo Luiz da Silva, de Francisco de Lima. Também queremos rezar pelos pais que estão vivos, né? O pai da Viviunga, lá na Inglaterra, a Viviunga mandou mensagem pedindo oração para o seu pai, o seu Antônio Unga, também pela sua mãe, Maria Isabel Unga. Queremos rezar pela saúde de Iago, pela família Abreu Pinto, pela Nilceia Dantas e família, por Flávio e a família Serra. Queremos rezar em ação de graças pela recuperação da saúde de Ana Silva. Queremos rezar pelos aniversariantes desta semana, de modo especial, pela Ana Zita e pela Dorita, que no dia 7 de agosto completaram mais um ano de vida. Queremos rezar pela Thelma e por sua família, pelo seu comércio, para que Deus possa abençoar o comércio da Thelma. Queremos também rezar por Maria de Lourdes Reis Costa, que está sob cuidados médicos, pedir que Deus abençoe a vida da Dona Maria de Lourdes. Também rezar por Maria Silva e família. Queremos rezar pela família Godoy, né, por toda a família do Padre Anderson Godoy, a sua irmã Lilian, sempre rezando conosco, acompanhando essa celebração também, nós colocamos no coração de Deus. Eu quero também colocar a alma do seu pai que já faleceu, queremos rezar pelo seu pai que está vivo e queremos pedir que Deus, por meio desta celebração, abençoe todas as nossas famílias. Vamos com alegria, queridos irmãos e irmãs, participar deste encontro de irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O amor de Cristo que nos reúne nesta manhã também nos convida
a reconhecer os nossos pecados, para participarmos mais dignamente dos sagrados mistérios. Por isso, no silêncio do teu coração, peça que o Espírito Santo revele a você todos os pecados que hoje precisam ser renunciados da nossa vida. Os pecados contra Deus, os pecados contra a nossa família, os pecados contra a igreja, os pecados contra nós mesmos. E arrependidos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. E apresente diante do altar do Senhor a sua intenção para esta Eucaristia. A graça que você precisa para sua casa, para sua família, para o seu matrimônio, para o seu trabalho, o trabalho para aqueles que necessitam de emprego. Pedimos pela humanidade inteira que sofre com a pandemia do coronavírus. Pedimos que a misericórdia de Deus nos liberte deste mal. E de modo muito especial, eu quero rezar pelas famílias do mundo inteiro. Neste final de semana, neste domingo da família, em que iniciamos a oração pela vocação familiar, peçamos que Deus restaure todas as famílias da face da terra. Deus Todo-Poderoso e Eterno, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Vamos ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 84. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. Aleluia, 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 aleluia. Ó Deus onipotente, purificai-me o coração e os lábios para que eu anuncie com dignidade o vosso santo evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Depois, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, anoiteceu, e já longe da terra, ela era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre as águas. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que alegria para nós, queridos irmãos e irmãs, podermos nos encontrar nesta manhã de domingo, dia do Senhor, aqui no Instagram do Padre Ágaro, na página do Padre Ágaro no Facebook, para juntos celebrarmos a Eucaristia. Nós estamos hoje no 19º domingo do tempo comum, o segundo domingo do mês de agosto. E no segundo domingo do mês vocacional, a Igreja no mundo inteiro nos convida a olhar, queridos irmãos e irmãs, para a vocação familiar, para a vocação da família. Nós celebramos hoje também, no calendário civil, o domingo do Dia dos Pais.
Por isso, ao longo de toda esta semana, nós vamos rezar pelas vocações familiares, pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pela família, que no dizer da Igreja, que no dizer do Concílio Vaticano II, a família é igreja doméstica. No dizer de São João Paulo II, a família não é simplesmente igreja doméstica, mas a família é santuário da vida. E aqui nós precisamos entender o que significa ser santuário. Santuário é um lugar em que as pessoas, quando acorrem àquele lugar, recebem graças especiais. Quando alguém vai num santuário, ele vai porque sabe aquele espaço sagrado, aquele espaço divino, aquele espaço onde Deus se manifesta, onde Deus se faz presente, ele pode transformar a nossa vida. Quando João Paulo II diz, na carta às famílias, a família é santuário da vida, ele está dizendo que na sua família, que na minha família, ali nós temos um lugar sagrado. Ali nós temos um lugar divinizado. Ali nós temos um lugar de transformação. Celebrar o domingo das famílias, no Dia dos Pais, é nós tomarmos esta consciência. A nossa família, a nossa casa é um lugar sagrado, é um lugar divinizado, é um lugar de transformação. Mas não transformar para o mal, transformarmos para o bem, transformarmos para a glória de Deus. E diante desta verdade, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem confirmar esta realidade que nós precisamos assumir. Hoje toda a liturgia, ela vai nos levar a este encontro com o divino, a este encontro com o sagrado, a este encontro com Deus, que muitas vezes se manifesta na dificuldade, que muitas vezes se manifesta na tribulação, que muitas vezes se manifesta até mesmo na morte. Mas Deus se manifesta a cada um de nós porque nos ama. Porque nós somos família de Deus. Nós hoje precisamos entender e aceitar. Nós somos família de Deus. Foi isto que nós ouvimos na oração da coleta, na oração deste domingo, deste dia. O padre rezava, Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai. Veja, quando eu e você podemos chamar Deus de Pai, isso para nós é uma ousadia, mas ao mesmo tempo é uma bênção, é uma graça que nós recebemos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que revelou a nós que nós temos Deus que é Pai, não é padrasto. Deus é pai, não é padrasto. E quando o padre fala não é padrasto, é no sentido não negativo. Porque eu tive padrasto. Eu não fui criado pelo meu pai biológico. Minha mãe se separou do meu pai e se uniu com outro homem, o meu padrasto. Eu tinha 2 anos de idade. Pensa num homem bom. O meu padrasto foi muito melhor do que o meu pai. Eu tenho certeza. Quando o padre diz que Deus é pai, não é padrasto, no sentido, nós fomos criados por Deus. O padrasto não nos criou. O padrasto não nos gerou. O padrasto não participou da nossa concepção. Mas Deus é a origem de tudo isso. Deus criou, Deus gerou, Deus fecundou. Porque Ele é o Senhor da vida. Por isso nós podemos ousar e chamar Deus de Pai. Ó Deus, a quem ousamos chamar de Pai,
dai-nos cada vez mais um coração de filhos. No domingo da família, da vocação familiar, a liturgia nos convida a pedir a Deus esta graça: termos um coração de filhos. E de filhos obedientes, não filhos desobedientes. Nós precisamos pedir um coração a exemplo do coração de Jesus, o Filho amado do Pai, o Filho unigênito do Pai, o Filho querido do Pai do céu. Dai-nos um coração de filhos, dai-nos um coração obediente, dai-nos um coração que saiba acolher a vontade de Deus, que saiba acolher o projeto de Deus, um coração que queira estar unido a Deus. Porque o coração do filho é o coração daquele homem, daquela mulher que quer estar unido a Deus. Não estar afastado. Deus, ele está cansado de ver os seus filhos afastados dele. Deus está cansado de ver os seus filhos andando por caminhos errantes, sofrendo, morrendo, se terminando na droga, na prostituição, na pornografia, na bebida. Longe dele, buscando os prazeres do mundo, que só destroem. Deus nos quer perto dele, e para que estejamos perto de Deus, nós precisamos ter coração de filhos obedientes. Para quê? Para alcançarmos um dia a herança que ele prometeu. Isso nós precisamos também relembrar. Nós só receberemos herança que Deus prometeu se nós de fato vivermos como filhos, se nós tivermos um coração de filhos. E tendo um coração de filhos, nós vamos integrar a grande família de Deus. Hoje é a festa da família, porque Deus é família. Esta semana nós rezamos pelas vocações familiares, porque Deus, ele é família. Lembra que o nosso Deus, ele quis vir a este mundo. E ele quis vir no seio de uma família. Quando Deus enviou Jesus para nos salvar, Deus não enviou Jesus para nascer no meio das pedras. Ele não nasceu para conviver com os animais. Mas Deus enviou o seu filho para nascer, crescer e viver num seio de uma família. Maria e José, a Sagrada Família de Nazaré. Deus quis que o seu filho vivesse neste mundo no modelo familiar da criação. Muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem: ai, a Igreja Católica, o cristianismo, fica inventando coisa, fica inventando modelo familiar. Não é a igreja que inventa modelo familiar. Não é o cristianismo que inventa modelo familiar. O modelo familiar original é o pai, a mãe e os filhos. Esse é o modelo original da criação. Deus, quando criou o homem e mulher, criou Adão e Eva e disse: crescei-vos e multiplicai-vos, já profetizando os filhos. Não é a igreja, não somos nós cristãos que dizemos que o modelo familiar original é homem, mulher e filhos, pai, mãe e filhos. É a criação. Pegue o modelo familiar judaico. Veja-se que o modelo familiar judaico não é pai, mãe e filhos. Pegue o modelo familiar islâmico, no islamismo. Veja se não é pai, mãe e filhos. Pega o modelo familiar hinduísta e veja se não é pai, mãe e filhos. Pega o modelo familiar indígena, africano, e veja se não é pai, mãe e filhos. Porque este modelo familiar não é exclusivo do cristianismo, não é exclusivo do catolicismo, mas é o modelo familiar original. E nós
hoje. Precisamos entender isso. Porque as pessoas dizem, os católicos são contra a união de homem com homem, mulher com mulher. A igreja é contra a união homoafetiva. Entenda, a igreja, ela não é contra a união homoafetiva. A igreja, ela é a favor da união heterossexual, da união conforme a origem que Deus criou. Porque senão as pessoas vão dizer que a igreja está perseguindo. A igreja não persegue. Na verdade, a igreja é perseguida por causa disso. Porque defende as suas verdades. A igreja, quando defende os seus princípios, pode ver qualquer religião que defenda os princípios básicos divinos é perseguida. Não só a igreja. Não só o católico. Não só o cristão. Qualquer religião. Se defende os princípios divinos, é perseguido. E essa turma toda que quer viver um novo modelo familiar, homem com homem, mulher com mulher, e não sei o que é, que não sei o que lá, pode fazer o que quer. E ninguém fala nada. Nós não podemos, irmãos, nos acomodar. Nós não somos contra as pessoas. Se você quer formar um modelo familiar diferente do original, nós acolhemos a pessoa, mas nós não acolhemos o pecado. Nós não acolhemos o estilo de vida que você quer viver. Quer viver? Viva, mas não me incomode. Não atrapalhe, não persiga, não julgue, não condene aqueles que têm um pensamento diferente do seu. Porque eles sempre se fazem de vítima. A minoria sempre se faz de vítima. Pode ver, a maioria da humanidade vive o modelo original. Pai, mãe e filhos. A minoria vive o modelo moderno. Homem com homem, mulher com mulher. Só que eles se fazem de vítima. Estão me perseguindo. Estão falando mal de mim. Eu tenho que entrar na justiça para processar. Na semana que rezamos pela família, nós precisamos sim dobrar os joelhos e rezar muito para que as famílias, segundo o projeto original de Deus, possam ser, neste mundo, sinal do amor. Sinal da partilha, sinal de reconciliação, sinal de paz, para que o mundo creia. Este sim é o modelo que Deus sonhou. Agora, as famílias vivem em pé de guerra. Como que nós vamos olhar o projeto original da família se nós vivemos pior que Adão e Eva? Vivemos pior que Caim e Abel. As famílias estão se matando. O esposo espanca a esposa trai o marido, e os pais espancam os filhos matam os pais, cortam em pedacinho, joga pela janela, coloca no saco de lixo. Que modelo de familiar é esse? Claro que a família está sendo destruída. Porque o nosso modelo, o nosso exemplo de família cristã, de família de Deus, é péssimo. Sabe por que o nosso modelo de família cristã é péssimo? Porque as famílias não fazem a experiência do encontro com Deus. As famílias, a maioria delas, vivem somente a união da carne. Vivem somente a união carnal. Não estão preocupadas com a união espiritual. E por isso são perseguidas. Se nós não vivermos a união espiritual com Deus, dificilmente as nossas famílias serão exemplo, modelo aqui neste mundo. E Deus nos convida nesta liturgia a verdadeiramente levar as famílias a fazermos a experiência do seu amor. A primeira leitura que nós ouvimos, queridos irmãos e irmãs, o livro dos reis, primeiro livro dos reis, narra para nós o profeta Elias, que está fugindo do rei Acás e da sua esposa pagã
Jezabel, o modelo de família contrário à religião judaica. Porque no judaísmo, você sabe, um homem judeu, ele só podia casar com uma mulher judia. Uma mulher judia só podia casar com um homem judeu. Este era o modelo familiar judaico. O rei Acás, que tinha como missão governar todo o povo de Deus, governar todo o reino de Israel, ele casou-se com uma mulher que não era judia, não acreditava num Deus vivo e verdadeiro. Ela era uma rainha pagã. Ela acreditava em falsos deuses, no Deus Baal, o Deus da natureza, o Deus do vento, o Deus do fogo, o Deus do ar, o Deus da terra, o Deus da natureza, o Deus da fertilidade. Esta era a crença de Jezabel, a esposa do rei Acás. O profeta Elias, lutando pela purificação da fé, anunciando o pecado do rei, começou a ser perseguido pelo rei e pela rainha. E nós ouvimos hoje onde o profeta foi se refugiar. O profeta Elias, fugindo da perseguição, fugindo da morte, ele sobe a montanha. Ele vai até o Monte Horebe. E você sabe, o Monte Horebe é o monte onde Deus se manifestava a Moisés, onde Deus manifestou-se a Elias. O Monte Horebe é o lugar do encontro com Deus. Elias sobe o monte e a palavra vai dizer, ele entrou numa gruta e passou a noite inteira nesta gruta. Depois, ele escuta a voz de Deus dizendo a ele, Elias, sai da gruta e permanece no monte, porque o Senhor vai passar. Elias obedeceu à voz do Senhor. Colocou-se para fora da gruta no pé do monte. E aqui vem a imagem dos falsos deuses que Jezabel e que Acás estavam cultuando. Veio um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois veio o fogo, Deus não estava no fogo. Depois veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois veio um vento impetuoso, Deus não estava no vento impetuoso. Por fim, veio uma brisa leve, uma brisa suave. E quando passa esta brisa suave sobre o profeta Elias, ele cobre o rosto. Porque no Antigo Testamento, a presença de Deus não podia ser contemplada pelo homem. Ele cobre o rosto, porque ele faz a experiência da presença divina na brisa leve. E diante desta realidade, queridos irmãos e irmãs, Elias entende que existe somente um Deus. Existe somente um Senhor. E ele não está no fogo, ele não está na terra, ele não está no vento, ele não está na água, como Jezabel, Acás e todos os pagãos acreditavam. O Deus do fogo, o Deus da água, o Deus da terra, o Deus da água, não. O único Deus verdadeiro, ele se manifesta na brisa leve, a imagem de Deus que habita o nosso coração. Lembra o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Deus criou o homem do pó da terra. Depois de formar o homem do barro, Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. A brisa leve, esta mesma brisa leve que passou pelo profeta Elias, esta brisa leve penetra nas nossas narinas e nos faz seres vivos. Nos faz homens criados à imagem e semelhança de Deus.
nos faz filhos. Eu e você somos filhos de Deus, integramos a família de Deus, irmãos e irmãs, porque o Espírito Santo habita em nós. Assim nos diz Gálatas 4, versículo 6. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. A imagem da gruta que Elias se escondeu, assim nos ensina a tradição da igreja, é para nós a própria igreja, casa de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, lugar de abrigo, lugar de encontro, lugar familiar. A gruta, esta pedra oca em que Elias encontrou abrigo, para nós é a imagem da igreja. A igreja, instituição, mas também a imagem da igreja familiar. Lembra, a família é igreja doméstica, lugar de santidade, lugar divinizado, lugar de encontro, lugar de proteção. Por isso nós precisamos encontrar na família este lugar em que Deus se manifesta, como manifestou-se no Monte Horebe para Elias, quando o próprio profeta fez a experiência de contemplar a glória de Deus. Por isso o Salmo 84 vai dizer: mostrai-nos, Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Porque o profeta Elias estava às portas da morte por causa da perseguição, mas Deus veio em seu auxílio e o salvou das mãos do inimigo. Porque Deus sempre salva. Porque Deus sempre vem ao encontro daqueles que necessitam. Assim nos ensina Santa Teresa d'Ávila, quando contemplando o mistério da tribulação, da perseguição, da dificuldade, Teresa d'Ávila diz: Deus nunca abandona os seus amigos, muito menos nos momentos de tentações, de perseguições, de cansaço, de dificuldade. Deus nunca abandona os seus amigos. Eu pergunto para você, você está sentindo-se abandonado por Deus? Você está sentindo-se abandonada por Deus? Diante da dificuldade que você está vivendo, diante da doença que você está vivendo, diante do problema que você está vivendo, diante da morte que você está passando, você sente-se abandonada por Deus? Se você pensa que Deus te abandonou, você precisa subir o monte. Você precisa subir a montanha e fazer a experiência que Elias fez. Deus que se manifesta na simplicidade da brisa leve. Ou você precisa fazer a experiência que o próprio Jesus fez. Depois de alimentar aquela multidão, mais de 5.000 homens, depois do milagre da multiplicação dos pães, depois de despedir a multidão, Jesus também sobe a montanha. Para quê? Para orar a sós com Deus. Se você está sentindo-se abandonado, é porque você precisa subir a montanha. Porque você e eu, nós precisamos rezar, ter este encontro pessoal com um Deus que vem ao nosso encontro. Um Deus que se faz presente no nosso meio. Deus se faz presente na sua igreja. Deus se faz presente na sua palavra. Deus se faz presente na vida de oração. Deus se faz presente nos sacramentos. Deus se faz presente na Eucaristia que estamos celebrando. Deus se faz presente na família. Pois ele mesmo disse: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus subiu o monte. Também como Elias, para ter um encontro pessoal com o seu Pai.
E a palavra vai dizer que ele passou horas em oração, em contemplação, tendo a experiência de ser amado, de ser amada. Irmão, a oração, por mais difícil que seja para nós, é o momento em que Deus nos ama. E o momento em que nós precisamos nos deixar ser amado por Deus. Oração é encontro de amor. Oração é relacionamento, é intimidade, em que Deus fala e eu escuto. Eu falo e Deus escuta. E como fruto deste diálogo de amor, eu preciso ganhar um coração de filho para obedecer à voz do Pai. Não é Deus que vai obedecer à nossa voz, somos nós que obedeceremos à voz de Deus. Depois da oração, Jesus vai ao encontro dos discípulos. A palavra vai dizer, eles estão na barca, a barca é agitada no mar para um lado e para o outro, Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos ficam apavorados, ficam com medo, eles pensam que é um fantasma. Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Veja que palavra Deus nos diz, hein? No Dia dos Pais, para a semana da família. Coragem, não tenhais medo. Se você, na sua família, está passando por tribulação, está passando por agitação, está passando por doença, está passando por desemprego, se o mar está agitado aí na tua casa, não tenha medo. Jesus diz, coragem, sou eu. Se na sua família, Deus é o centro da tua casa, saiba, esta tempestade vai passar. Nós cantamos, a tempestade vai passar. Por sobre as ondas, confiante andarei. Tribulações, vencerei. As aflições, superarei. Deus provê, Deus proverá. Creia nessa palavra. Deus provê, Deus proverá para a sua família, para a sua casa, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu pai. Mas Deus tem que estar presente dentro desta barca. Lembra, a barca também nos ensina Santo Agostinho. A barca também é a imagem da igreja. E a barca de Jesus não é uma barca furada. A barca de Jesus não afunda. Porque ele mesmo diz no Evangelho, quando Mateus nos narra a profissão de fé de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. A barca de Jesus, a igreja de Jesus, não é uma barca furada, não afunda, porque Jesus está dentro dela. A mesma coisa, as famílias que têm Jesus como centro do laço familiar. Você vai passar por tribulação, mas saiba, se Jesus é o centro, se a tua casa foi construída sobre a rocha, saiba, a tua casa não cai. Eles apavorados, Pedro pergunta, se és tu, manda eu ir até você. E Pedro saiu da barca e começou a andar sobre as águas. Algo que é impossível para o homem, andar sobre as águas, para Deus não é impossível. Jesus andou, Pedro andou. Depois a palavra diz, o vento ficou mais forte, a agitação do mar piorou e Pedro começou a afundar. E Jesus diz, homem fraco na fé, por que duvidaste? Pedro, afundando, estende a mão e grita, Senhor, salva-me. Aqui está, querido irmão, querida irmã, o mais importante para nossas famílias, para a nossa caminhada familiar. Sabermos que o Senhor, Ele espera o nosso esforço. Sabermos que o Senhor, Ele espera a nossa atitude.
Assim nos ensina José Maria Escrivá, meditando o evangelho em que Jesus anda sobre as águas. José Maria Escrivá vai dizer: o Senhor, Ele espera o nosso esforço de subirmos a montanha, ou de estendermos a mão, de pedirmos socorro, Senhor, salva-me, pois Ele respeita a nossa liberdade. Jesus só espera, Ele só fica olhando a nossa atitude, porque Ele respeita a liberdade do pai, a liberdade da mãe, a liberdade dos filhos, a liberdade do padre, do religioso, da religiosa. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele respeita a nossa liberdade. Por isso hoje, eu e você precisamos ter a atitude de Pedro. Eu estou afundando, eu vou estender a mão e pedir: salva-me. Eu estou com medo, eu estou fugindo, eu vou subir a montanha. E lá no encontro com Deus, eu receberei a salvação. Porque Deus, Ele não abandona os seus amigos. Nos diz Santa Teresa. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, hoje a fazer essa experiência profunda do encontro. Quando falta a nossa cooperação, faltará também a ajuda de Deus. Nos ensina São João Crisóstomo. Quando eu e você não colaboramos, quando eu e você não cooperamos com um projeto de Deus, não fazemos a nossa parte, Deus também, Ele não pode agir, porque a graça age na natureza humana. Se eu não me esforço, por mais que Deus derrame graças e bênçãos, as realidades na nossa volta, elas não são transformadas. Porque toda a realidade à nossa volta é transformada a partir de cada um de nós. Nós é que somos os agentes de transformação. Santo Agostinho, meditando este evangelho, também diz: Deus, Ele não manda as dificuldades. Deus, Ele não manda as tempestades, os problemas. Mas Ele permite. Ele permite os impossíveis para que eu e você possamos fazer o que podemos e pedir o que não podemos. Você consegue entender por que as tribulações? Por que as dificuldades? Para que eu e você possamos fazer o que podemos e pedir auxílio para aquilo que não podemos. Porque Cristo está comigo. Cristo está contigo. Cristo está em nossas famílias. Por que temer? Que venham as dificuldades, que venham as tribulações, que venham as tempestades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Mas para isso, eu e você precisamos acolher Jesus. Deixar que Jesus seja também membro, faça parte também da nossa família. A carta aos Romanos, capítulo 9, que nós estamos ouvindo, São Paulo está numa profunda tristeza. São Paulo está numa profunda angústia, porque ele percebe que os judeus, o povo escolhido, o povo da glória, o povo da aliança, o povo das leis, o povo do culto, o povo das promessas, o povo dos patriarcas, eles não acolheram Jesus. E não acolhendo Jesus, São Paulo vai dizer: tenho no coração uma grande tristeza, uma dor contínua, a ponto de desejar eu mesmo ser afastado de Cristo em favor dos meus irmãos judeus, da minha raça. Eles, os israelitas, a eles pertence a filiação adotiva. Mas eles não acolheram Jesus. Quando nós não acolhemos Jesus, nós perdemos a filiação adotiva. Nós deixamos de ser família de Deus. E não
recebemos a herança que Ele nos prometeu. Que, iluminados por esta palavra, queridos irmãos e irmãs, nós possamos, neste domingo, 19º domingo do tempo comum, domingo que no calendário civil nós celebramos o Dia dos Pais, domingo que no calendário litúrgico, na igreja, nós somos convidados a rezar pela vocação familiar, a vocação das famílias, o pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa, que nós não tenhamos medo de viver aqui na terra aquilo que viveremos um dia no céu, a comunhão, a experiência profunda com este Deus, que é família, a exemplo de você e de mim. Família é igreja doméstica. Família é santuário da vida. Lugar sagrado. Lugar divinizado. Lugar de transformação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. E cheios de fé e confiança, juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Peçamos ao Senhor que nos ajude a descobrir a sua presença e proximidade nos acontecimentos de nossa vida de cada dia, no seio familiar. Por isso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja de Deus, para que nas tempestades deste mundo ponha em Cristo toda a sua confiança, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre o Papa e os pastores da Igreja, para que não se deixem vencer pelo desânimo e o medo, mas confiando na presença de Cristo, saibam infundir e suscitar esperança e otimismo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes, para que, iluminados pelo Espírito Santo, promovam a paz, a justiça e a equidade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os necessitados, os vacilantes e fracos na fé, para que a caridade e o otimismo dos que o cercam façam-lhe sentir a proximidade de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais, para que neste dia sejam acolhidos por seus filhos, recebam a nossa oração fraterna e experimentem a presença de Deus que os ama, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os pais falecidos, para que suas almas sejam acolhidas no reino que Deus preparou para todos, rezemos. Senhor,
escutai a nossa prece. Concedei, Senhor Todo-Poderoso, que saibamos reconhecer-vos com os olhos da fé aqui na terra, a fim de podermos contemplar-vos face a face com os vossos santos nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos cheios de amor e confiança nossa vida, nossa família, no altar de Deus, juntamente com o pão e com o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos acolhidos por vós, para que o nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, e purificai-me dos meus pecados. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja, e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegarmos junto a vós, na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom Vilar, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos, que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Acolhei a alma de José Adolfo Veloso, José Antônio Leite, Roberto Camargo, Eronildo Luiz da Silva, Francisco Bandeira de Lima, José Varela Gutierrez, Neri Soares Gonçalves, Yolanda Rodrigues Carpes, nossos familiares, amigos e benfeitores, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito.
com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Antes de fazer esta comunhão espiritual, eu convido você a, neste momento, entrar no grande mistério da família cristã. Ser família é lugar sagrado, lugar divinizado, lugar de transformação. A maior transformação que as famílias precisam viver é a transformação do amor e do perdão. Por isso, no silêncio do teu coração, peça esta graça. Senhor, eu perdoo e desejo a paz a todos aqueles que me magoaram, me feriram, me prejudicaram, principalmente na minha família. Senhor, eu peço perdão e desejo a paz a todos aqueles que eu magoei, que eu feri, que eu prejudiquei, principalmente na minha família. Senhor, eu me perdoo por não me amar, por não me aceitar, por não aceitar os meus erros, as minhas fraquezas, por não aceitar os meus pecados. Eu me perdoo e quero experimentar a paz. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que esta união do corpo e sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vou receber, nos sirva para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que vou receber, não seja causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade, jamais separar-me de vós. Dai-me sempre cumprir a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Glorifica o Senhor, Jerusalém, pois te dá como alimento a flor do trigo. Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Convido que você possa, nesta comunhão espiritual, subir a montanha, entrar na gruta, ser igreja, ser família e encontrar-se com Deus.
Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Padre, que agradecer a todos vocês que nesta manhã de domingo, dia do Senhor, puderam participar desta Eucaristia de modo especial, em honra e em favor dos nossos pais vivos, pela alma dos nossos pais falecidos. Que Deus abençoe a cada um de nós. Você que está nos acompanhando, que colocou a intenção do seu pai, a Angelita, a Sulamita, né, as filhas do seu José Adolfo Veloso, o Dinho, também o seu pai José Antônio Leite, que possa interceder por vocês lá do céu, e todos nós que temos os nossos pais falecidos. Hoje é dia não de tristeza, mas é dia de saudade, de recordarmos tudo aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aprendemos no seio da nossa família e que hoje podemos colocar em prática. Então, o Padre quer convidar você, vamos cantar parabéns para os pais que acompanham, né, esta celebração. Vamos cantar parabéns para os aniversariantes deste dia e desta semana, a Anita, a Zita, a Dorita, o Padre Ágaro, que fez aniversário esta semana, os sacerdotes que nós celebrávamos também no dia 4 de agosto. Vamos cantar parabéns para todos os aniversariantes e os pais que estão participando desta celebração. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus abençoe esses nossos irmãos e Maria os guarde dentro do coração. Palmas para os nossos pais e para os nossos aniversariantes. Vamos, queridos irmãos e irmãs, nesta manhã, então, receber a bênção final desta celebração, e nós nos encontraremos às 3 da tarde para que nós possamos rezar o terço da misericórdia.
O Ricardo Lefa, lá no Rio Grande do Sul, também está pedindo a oração, a bênção, no dia 11 de agosto, depois de amanhã, nós celebramos também o Dia do Advogado. Pedir que Deus possa abençoar, né, todos os advogados, por intercessão de Santa Clara, que também celebramos na terça-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um abençoado Dia dos Pais e uma santa semana.